Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje você vai conhecer a história de Jimmy Duchovny, o músico americano que deixou os Estados Unidos para viver em Belo Horizonte e se transformou em uma das maiores referências do jazz na cidade. Jimmy, é um prazer tê-lo aqui conosco no Retratos. Seja bem-vindo. Prazer é meu. Que bom. Muito feliz de estar aqui. Que ótimo. Jimmy, ao ler a sua trajetória, eu fiquei assim realmente com a firme sensação de que você é uma daquelas pessoas que tem coragem, verdadeiramente coragem para perseguir os seus sonhos. Mesmo que isso você tem que correr muitos riscos, ao ponto de deixar a sua família, deixar os seus amigos, deixar até o seu próprio país e se embrenhar no mundo novo. Você é um músico americano, está radicado aqui em Belo Horizonte, como nós falamos, não é? Tem uma atividade constante e demandas por eventos e shows no Brasil todo e em vários países do mundo. Mas eu queria, então, retomar um pouco essa sua história lá do início e saber como foi que a música entrou na sua vida. Tá, eu não acho que precisava tanto coragem. Porque na época que eu decidi mudar para outro país, essas coisas, foi muito natural. Talvez foi ingenuidade, Sim, não sei. Pode ser. Mas todo mundo fica impressionado, mas foi muito natural para mim. Eu sempre gostava de bater nas coisas, fazer baterias com panelas e baldes. Eu lembro, assim, claramente, acabando com todas as... Sua mãe devia ficar enlouquecida, né? Eu amava. E a minha escola, no colégio, na escola pública americana, ainda tinha música, não sei se ainda tem, mas era bem forte na época. E com 8 anos você podia entrar na banda da escola. Eu lembro, eu estava esperando para esse dia. Aí chegou o dia e a professora me deu um papel com todos os nomes dos instrumentos que podia escolher. Eu lá procurando drums, que é bateria, e não tinha. Aí eu lembro claramente, eu comecei a chorar dentro da sala da aula. E ela falou, não, Jim, tem uma palavra aqui, percussion, percussão. Percussão é bateria e muito mais. Aí eles me mostraram um monte de instrumentos que eu podia tocar, eu fiquei super feliz. Que beleza! Aí desde então eu comecei a tocar. E teve algum momento em que você se decidiu realmente pensando assim, ó, essa é a minha missão de vida, é com a música eu vou lidar daqui para frente. Teve algum momento em que isso aconteceu? Com certeza. Eu lembro quando eu já estava muito fissurado em música e quando eu tinha meu aniversário de 13 anos, eu falei para meu pai, eu quero ir num show de jazz para meu aniversário. Aí ele falou, liga para os lugares e descobre quais lugares aceitam crianças. Aí a maioria não aceitava. Eu liguei para todos os lugares em Los Angeles, ninguém aceitava. No último lugar, que era um pouco longe, chamado The Lighthouse, que era o mais famoso, mas era longe, aceitava. Aí eu falei para o meu professor, eu vou num show e o nome do rapaz, o dia que eu vou tocar é X. Ele é um baterista. Era Elvin Jones, que era o baterista do John Coltrane. Assim. Opa! Aí meu professor, ele é bom, mas não é tão bom assim. Ele gostava de Led Zeppelin. Sim, assim. sim. Ele falou, é o cara mais ou menos, mas legal, um baterista. Aí eu fui lá e foi uma experiência assim, religiosa. Aí nesse momento eu já sabia que eu queria fazer. Que maravilha. Mas seguindo a sua trajetória, você ainda se preparou muito tempo até chegar ao ponto de gravar o seu primeiro álbum solo, né? O Burning. Sim. Né? Como é que foi essa trajetória até o Burning? E logo depois do Burning você resolveu abandonar tudo e vir para o Brasil. Mas por que o Brasil? O que você veio buscar aqui? Assim, para a maioria das pessoas que tocam música instrumental, você tem que seguir meio caminho acadêmico. Assim, você tem que estudar muito, tem que ter vários professores. Eu lembro que tinha um colônia de férias da Universidade de Southern California para crianças, mas com jazz. Aí eu fui lá e eu comecei a estudar mais seriamente com 13, 14 anos.
E todo ano eu ia lá. Aí eu sabia que eu ia estudar em Berklee, que é uma escola de música em Boston, que todo jazzista tinha essa Passa por ideia. ali, Eu né? sabia isso desde muito cedo que eu queria fazer. E estudei com grandes professores de Los Angeles, um professor chamado Freddie Gruber, que é talvez o professor mais famoso. Requisitado. E aí, sim, consegui ir para Berkeley com 18 anos e estava vivendo meu sonho de morar nesse lado dos Estados Unidos, que é o lado de Nova York, Boston, onde Na eu achava música. o jazz mais quente. Sim. Los Angeles não era assim. Então, meu sonho era morar lá, tocar nos grandes jazz clubes de Nova York, com músicos fantásticos, assim, todo mundo mora lá. Aham. E formei em Berkeley, eu continuei de morar em Boston, eu comecei a tocar com todo mundo que eu queria tocar. Aí um dia eu estava lá sentado na minha casa e falei, estou fazendo tudo que eu sempre quis fazer na minha vida, realizei meus sonhos e é uma droga, eu não gosto da minha vida. Meu sonho não era esse. Não era nada disso que eu imaginei que era. Assim, fantasia é uma coisa. Mas, Jimmy, depois dessa iluminação, né, essa experiência religiosa que você disse, que vivenciou, né, percebendo a música realmente na sua vida, que era isso que você queria, ainda teve um longo trajeto até que você pudesse gravar o seu primeiro álbum solo nos Estados Unidos, que foi o Burning, né? Como é que foi essa história? Assim, músicos de música instrumental, de jazz, em geral, eles têm que estudar bastante. Assim, tem muita escola, professores particulares. Assim. Eu comecei indo num colônia de férias, nas montanhas do Universidade Sul de Califórnia. E tinha um curso só de jazz, com grandes músicos de jazz dando aula lá. E foi uma experiência fantástica, assim. Aí eu comecei a estudar com professores com renome, tipo Freddie Gruber, Alan Dawson, grandes professores de Califórnia. Depois eu fui para Boston, estudei no Berklee College of Music, que na época era o sonho de todo jazzista estudar nessa escola. Sim. Aí, desde cedo, meu objetivo era chegar lá. E chegou. Foi bom demais, uma das melhores experiências de minha vida. Aí quando eu terminei, eu continuei em Boston e estava tocando com vários músicos bons e nos clubes de jazz que eu sempre sonhei em tocar. Estava fazendo tudo que eu sempre quis fazer, realizando meu sonho. E um dia eu acordei e falei, eu estou realizando meus sonhos, assim, e minha vida é uma droga. Aí, não é nada disso que eu queria fazer. O sonho não era bem aquele, não. então. Aí eu falei, eu tenho que mudar meu caminho, tenho que achar uma maneira de mudar. Aí eu fiz uma lista de coisas que eu estava procurando. Eu falei, talvez um lugar que não fala inglês, vai abrir meus centros, assim. Talvez um lugar que jazz não é a música própria do lugar, que tem sua própria música interessante. Um lugar bonito, com praias, sem neve, com comida boa, tudo de bom. Aí o único lugar que encaixava nisso era o Brasil. Oh, que maravilha! Também um lugar barato, que eu não tinha dinheiro nenhum. Assim. E Brasil, na época, no final de 87, para quem vem de fora, era quase de graça. Assim. E você chegando aqui, você passou por algumas cidades antes de chegar a Belo Horizonte, né? De se radicar em Belo Horizonte. Você foi ao Rio de Janeiro, foi a Salvador, teve João Pessoa também, parece. Esse foi recentemente. Mas como é que foi essa sua passagem por essa cidade? Estava buscando o que em cada uma delas? O Rio foi primeiro, porque todo estrangeiro conhece Rio de Janeiro, a gente só conhece Rio. A gente conhece samba, e futebol e Maracanã, então fui direto para o Rio. Mas lá você teve umas experiências interessantes. Não, mas aí com eu bateria, descobri que escola de era samba. Brasil, depois de chegar aqui. Eu participei ensaios de escola de samba, Império Serrano. Ritmista? Na Eu bateria. toquei no Império Serrano e Tradição. Eu lá de ônibus, no madrugada, saí de lá
assim, 3 horas da manhã, assim, esperando o ônibus. Eu era maluco. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. E depois você foi para Salvador. Aí fui para Salvador e Tocou em trio aprendi, elétrico lá também ou não? toquei. Um trio elétrico bem ruinzinho, que me aceitou. Assim. Eles aceitavam qualquer um. E lá foi meio difícil, assim, sobreviver. Aí eu voltei para o Rio e estava trabalhando direto como um músico, principalmente de jazz. Sim. E foi uma experiência fantástica. Eu morei lá há mais de 7 anos. Olha que beleza. Aí conheci minha futura mulher. Ah, mas aí nós vamos deixar isso para o próximo bloco, tá certo? Vamos fazer uma breve interrupção agora para um intervalo, mas não saiam daí que nós vamos entender então por que o Jimmy resolveu se radicar aqui em Belo Horizonte e se transformar nessa referência do jazz para nossa cidade. Não saiam daí que a gente volta já já.